uma breve apresentação e um breve percurso pela sua obra e vida. Então, José Luís Peixoto nasceu em Galveias e, como todos sabemos, é um dos mais destacados autores da literatura portuguesa contemporânea. A sua obra, quer ficcional, quer poética, integra dezenas de antologias e encontra-se traduzida em numerosos idiomas, sendo objeto de estudo em diversas universidades, quer nacionais, quer estrangeiras, internacionais. Em 2001, viu o romance Nenhum Olhar ser distinguido com o Prémio Literário José Saramago. Em 2007, recebeu em Espanha o Prémio Cala uma Outra Mirada com o livro Cemitério de Pianos. Em 2012, venceu em Itália o Prémio Livro da Europa com o romance Livro, atribuído à melhor obra europeia publicada no ano anterior. Nesse mesmo ano, publicou Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte, a sua primeira incursão na literatura de viagens. Em 2016 foi distinguido no Brasil com o prémio Oceanos com o livro Galveias. Na poesia, foi o livro Gaveta de Papéis que recebeu o prémio Daniel Faria e o livro A Criança em Ruínas foi distinguido com o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores. E hoje, o mais recente livro, A Montanha, que é apresentado aqui em Ponte Lima. E sem mais demoras, passo então a palavra a José Luís Peixoto. Ora, muito boa tarde. Quero agradecer muito a recepção aqui neste espaço tão nobre e quero agradecer muito também a vossa presença. Para mim é muito especial ter a oportunidade de falar deste livro aqui em Ponte de Lima, porque realmente este livro tem uma particularidade muito importante, provavelmente aquela que mais o define, que é o facto de ter relações muito diretas com a realidade. E com a realidade, sendo que, claro, isto é um pouco questionável, principalmente quando estamos a falar de literatura, mas eu vou tentar explicar um pouco o que é que eu quero dizer. É que este livro foi escrito a partir de histórias que me foram contadas por 6 pessoas que têm em comum o facto de terem sido pacientes do IPO do Porto. Essas histórias são histórias de vida, são histórias também que, em alguns momentos, tocam essa doença, mas são histórias muito diversas e que têm a ver também com as características dessas pessoas, que são pessoas de várias idades, de vários mundos, de várias origens, de várias realidades. E essas histórias depois são tratadas e são trabalhadas também em relação com outras dimensões da escrita, e sendo um romance, algumas dessas dimensões têm a ver com a ficção. Portanto, as histórias dessas pessoas são escritas a partir daquilo que me foi confiado por essas pessoas, mas depois a forma como elas estão interligadas já tem que ver com outros elementos, alguns ficcionais, outros nem tanto, até porque há também uma dimensão autobiográfica, ou seja, da minha própria vida, também muito forte. Mas, e aqui é que está a ligação com o Ponte de Lima, uma dessas pessoas é o João, mais propriamente o João Dantas, que é aqui de Ponte de Lima, nasceu, cresceu em Ponte de Lima e por isso a sua história, claro, também toca Ponte de Lima. E para mim, há pouco estava aqui a ter uma conversa antes, e eu já tinha estado em Ponte de Lima, nunca tinha estado assim a apresentar um livro, mas já tinha estado em Ponte de Lima, e no entanto, eu não vim a Ponte de Lima para escrever o livro. Eu, de certa forma, utilizei aquilo que o João me contou e também aquilo que eu conhecia de Ponte de Lima, mas estar agora aqui, não é?
certa forma tem também essa força para mim e dá-me essa curiosa sensação de uma materialização daquilo que falamos. Porque este livro muitas vezes toca nesse tema, o cancro, que é uma palavra tão dura, tão difícil às vezes de pronunciar, e que no livro até tem uma característica particular porque surge em bold, em negrito, ou seja, destaca-se na página, não é? Cada vez que existe essa palavra lá, ela destaca-se. Mas creio que, sobretudo, mais do que isso, mais do que essa doença, que é uma doença complexa, é uma doença em que provavelmente estão aqui várias pessoas que sabem mais dessa doença do que eu, mas ainda assim vou arriscar dizer que é uma doença que tem muitas formas e que toca diferentes pessoas de diferentes maneiras. Mais do que isso, este livro acaba por ser um livro que fala de vida. Na verdade, cada vez que eu tenho que fazer um autógrafo neste livro, a maior parte das vezes tento sempre incorporar lá, nas dedicatórias, a palavra vida, porque acho que é muito importante, para já, tudo aquilo que está presente no livro tem que ver com isso. Os sonhos, as expectativas, os desejos, as memórias, tudo isso é da vida, não é? E depois também porque esta doença, que é uma doença tão dura e que eu não quero de maneira nenhuma minimizar pelo impacto que ela tem nos próprios que têm esse diagnóstico, mas também em todas as pessoas que são tocadas por ela, seja através de familiares ou de pessoas próximas, mas ainda assim acho que é muito importante que também se tire o peso dessa palavra e, sobretudo, que se tire o tabu que essa palavra carrega. Porque muitas vezes, até de uma forma quase difícil de explicar, custa-nos usar essa palavra. E contra mim falo, porque eu, que comecei a publicar livros já há 25 anos, acho que nunca tinha utilizado essa palavra num livro. Porque às vezes acontecem coisas que agora, se as expomos assim, até parecem ridículas, que é, por exemplo, a ideia de nos parecer que se usarmos a palavra estamos a chamar, não é? Essa superstição que não faz sentido absolutamente nenhum e que, no entanto, acho que acaba por contribuir para que essa palavra seja uma palavra maldita e todo esse chumbo, todo esse peso, toda essa dificuldade que essa palavra contém, depois, na verdade, acaba por ser penalizadora para as pessoas que têm de lidar com ela. E, na verdade, não é absolutamente rigoroso que a palavra hoje tenha o mesmo significado que tinha há 20 anos, ou há 30 anos, ou até mesmo há 10 anos. Porque, e lá está, estou aqui mais uma vez a sair um pouco do meu chão, mas por aquilo que eu me tenho apercebido e por aquilo que tem sido também partilhado comigo, nomeadamente por clínicos, a verdade é que essa palavra, cancro, já é hoje para algumas pessoas, naturalmente, infelizmente não para todas, mas para um número crescente de pessoas é uma palavra que se ultrapassa e para outras é uma palavra com a qual convivem durante muitos anos e durante esses anos é importante que lá está, que vivam, que continuem a ter, no fundo, aquilo que eram expectativas anteriores à doença, não é? Há aqui uma frase no livro em que se diz que as pessoas que têm cancro continuam a ser as mesmas que eram antes de terem cancro. E isso acho que é uma reflexão coletiva, é uma ideia que de certa forma devemos alimentar, porque é injusto
para essas pessoas que as toquemos com um estigma tão grande, para além, não é, dos desafios que já têm para enfrentar. Dizer-vos que este livro nasceu de uma forma pouco comum, dentro daquelas que costumam ser, vá lá, as formas como nasceram livros meus. Porque, na verdade, este livro nasceu de uma oportunidade. Em 2019, dois clínicos do IPO, um cirurgião torácico e uma psicóloga, que inclusivamente estão aqui numa página inicial de agradecimentos, que é o Dr. Gonçalo Paupério e a Dra. Eunice Silva, encontraram-me assim, depois de uma conversa como esta, que aconteceu na altura no Porto, e falaram de um projeto que eles tinham, que consistia em convidarem, penso que uma dúzia de escritores, que iriam pôr em contacto com uma dúzia de pacientes do IPO, que iriam partilhar as histórias de vida deles, e cada escritor iria escrever um texto, e iriam juntar num livro todos esses textos, e iriam publicá-lo para que revertesse para o IPO. Eu aceitei e fiquei à espera de ver o que é que esse projeto dava, sendo que depois, com a pandemia e com outras coisas, nos contactos posteriores que fiz com eles, para perceber se ia avançar, me disseram que não tinham condições para avançar por vários motivos. Ora, eu, em 2019, justamente nessa tal conversa que estava a ter no Porto, estava a apresentar um livro que se chama Autobiografia, e que não é uma autobiografia, é um título um pouco assim enganador, porque é um título irónico, porque na verdade é um romance em que se fala de um escritor que vai escrever uma biografia sobre uma figura muito conhecida e que é uma pessoa também, que é o José Saramago. Eu escrevi esse livro e foi um livro que teve muita importância para mim, porque usei José Saramago, a pessoa, não é? A história dele. Eu conheci o José Saramago, então também tinha as minhas referências pessoais, mas já muito que todos conhecemos, não é? Por ser uma figura conhecida. E, portanto, esse livro tinha essa grande diferença em relação a livros que eu tinha escrito anteriormente. Seguindo a esse livro, em 2021, escrevi um outro que também já tinha mais ou menos pensado nessa altura, e que também foi um livro que tinha uma ligação com isto, porque é um livro que se chama Almoço de Domingo e que escrevi a partir de conversas e das memórias de uma pessoa que é muito conhecida em Portugal, que é o Rui Nabeiro, e que é lá do meu distrito, Porto Alegre. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que estes dois livros tinham esta particularidade, um com o Saramago, outro com o Rui Nabeiro, falavam de pessoas que existem, não é? Trazia elementos da vida delas, mas misturava-as com uma série de outros elementos ficcionais. Ora, quando eu percebi que esse projeto com os 12 escritores não ia avançar, eu, que sou mais ou menos empreendedor, propus aos clínicos esta ideia. E se eu escrevesse eu próprio um livro que incluísse as histórias de várias pessoas? Será que me conseguiam pôr em contacto com essas pessoas? Será que isso seria viável? Não é? Penso que, principalmente, a psicóloga Eunice Silva tinha ali uma visão de que isso poderia ter muita importância para algumas pessoas, no sentido em que escrever assim, desta forma, sobre a vida dessas pessoas é implicitamente valorizar coisas que todos nós
apreciamos, não é? É ter a nossa vida valorizada, principalmente se estivermos numa situação tão dura como essa. E então, isso foi logo depois do livro O Almoço de Domingo ter sido publicado, que foi em março de 2021, que comecei a falar com eles e eles começaram a ajudar-me também a dar os passos dentro do IPO para poder concretizar essa realidade. Que teve de passar lá por um comitê de ética, que teve de decidir se esse projeto ia de acordo com os princípios éticos do hospital. Depois também eles próprios contactaram uma série de pessoas e falaram-lhes desta ideia. Não fui eu que escolhi essas pessoas, mas nós falámos da possibilidade de serem pessoas com diferentes idades, com diferentes situações, para serem também, digamos, exemplares de todo este tema e toda esta realidade. E foi assim que chegou o contacto aqui com o João. O João já tinha um contacto muito próximo com o Dr. Gonçalo Paupério. Eles são os dois mais jovens que eu, né? E mais ou menos de idades próximas, de certa forma. E então foi muito, como é que é de dizer, tocante, não é? Conhecer o João. Penso que posso dizer que o conheci nos tempos finais da sua vida. Mas pronto, eu acho que de certa forma alguma coisa daquilo que ele me transmitiu, e gosto de imaginar alguma coisa daquilo que ele foi, fica nestas páginas. Sendo que a literatura tem sempre, a literatura impõe sempre esta imperfeição, que no fundo é uma imperfeição que nós temos de aceitar porque faz parte da própria comunicação, da própria relação entre seres humanos. Porque vejam isto, o João falou-me da sua vida, contou-me alguns episódios e alguns aspectos da sua história. Eu tentei entendê-los e ouvi-os e gravei-os. Depois, com isso, eu tentei, a partir do que eu tinha entendido, exprimi-los numas palavras. E por sua vez agora existem essas palavras que estão aqui para quem também as for interpretar. Por isso, há aqui quase um fenómeno que eu acho que é de decantação, não é? Algumas coisas se perdem, algumas coisas se ganham também. Mas este é o compromisso que existe quando tentamos comunicar. Há sempre ali uma margem que provavelmente não é literal. Mas sabem uma coisa? Também nós, quando nos encontramos, somos sempre diferentes aos olhos de cada um que estiver à nossa volta. Não sei se há aqui pessoas que conheceram o João, mas se há, seguramente cada uma delas tem uma visão própria dele, porque uma coisa para mim é muito clara: as pessoas são sempre maiores do que as personagens, e quando nós tentamos fazer esta alquimia de passar uma pessoa para o papel, ela inevitavelmente transforma-se numa personagem. E uma personagem, por muita riqueza que tenha, eu acho que dificilmente consegue concentrar toda a riqueza, toda a complexidade de uma pessoa. Ainda assim, sinto que é uma forma bastante humana de tentar prolongar no tempo, de tentar criar uma espécie de vida, digamos assim.
porque a vida ela própria é isto, é estarmos aqui, é encontrarmos, é falarmos, é tirarmos tempo para estar uns com os outros, todas essas coisas. Não sei, posso-vos ler talvez aqui uma passagem do livro? Uma passagem que eu acho muito bonita aqui em relação à história do João, e que é logo a primeira, é o casamento do João, porque o João casou-se no hospital. E então vou-vos ler essa passagem, que é logo aqui no início, e que eu tentei, como nesta passagem como noutras, embora há uma certa diferença, porque há vários episódios, seja no caso do João ou das outras pessoas, que são a Fátima, a Alice, o Jorge, o Filipe e o João. E devo dizer, também há aqui um outro elemento que não vos falei, mas há pouco eu dizia-vos que este livro também tem uma dimensão autobiográfica importante. E existem estas 6 pessoas, e existe uma 7ª que não foi paciente no IPO do Porto, mas que também teve esta doença, que foi o meu pai, nos anos 90, já há quase 30 anos. E então ele é o 7º, digamos assim. E os episódios do meu pai são da minha memória, não é? Não, têm uma natureza diferente. Mas os episódios relativos a estas pessoas que conheci no IPO do Porto, como é o caso do João, alguns são episódios que aconteceram efetivamente, como este que eu vos vou ler, e que eu tentei, todos os elementos que lá estão presentes, inclusivamente coisas que são ditas, etc., são de acordo com a informação que eu recolhi, embora provavelmente quem tenha estado mesmo lá reconheça algumas diferenças em relação ao que aconteceu, né? Porque eu não estive mesmo lá. Mas há outros elementos que, de certa forma, são imaginados a partir daquilo que me contaram. E, por exemplo, referindo-me aqui especificamente a Ponte Lima, o João, por exemplo, falou-me de como ele passou a infância numa casa e depois se mudou para outra casa, e de como ele muitas vezes ia de bicicleta encontrar os amigos. E então há uma passagem em que eu descrevo, né, andar de bicicleta em Ponte Lima, mas esse momento específico é imaginado, não é? A partir dessas descrições. Isto só para terem um pouco uma ideia também do que é que são aqui os diferentes episódios. Mas então, esse do casamento é logo no início e diz assim: o corredor do hospital existe neste momento. As portas abertas de um lado e de outro são afluentes, lançam alguma claridade sobre o corredor, restos de claridade. Essa luz mistura-se com lâmpadas brancas e transforma-se em luz sem hora. O chão está limpo, as paredes funcionais. Avançando pelo corredor, as portas abertas apresentam uma sucessão de quartos suspensos, gente de pijama. Sons comedidos chegam ao corredor. Quem os produz tem consciência do silêncio. A exceção deste dia assinalado, esta segunda-feira de outubro, acontece por detrás daquela porta, a única que está fechada. Vozes atravessam-na. A toalha bonita foi arranjada por uma enfermeira que sabe onde se guardam os objetos inesperados, próprios para ocasiões raras. Das mesmas gavetas de metal vieram outros improvisos que, na medida do possível, decoram a sala de reuniões do piso 6, edifício B. O espumante e o bolo são a festa. Já estão à espera, mas a cerimónia começou agora mesmo. Este ainda é o período dos termos oficiais do contrato. Cada sílaba carimba legalmente o compromisso que trouxe esta gente aqui, e por isso a notária cumpre todos os procedimentos com solenidade. O noivo e a noiva escutam a enumeração de dados, demonstram atenção aparente.
João é o noivo. A doença voltou a emagrecê-lo, mudou-lhe as feições outra vez. Susana é a noiva e nunca deixou de o conhecer, não importa a falta de cabelo ou os olhos no fundo do rosto. Na semana passada, na quarta-feira, João fez o pedido de casamento. Talvez pela idade, 34 anos, talvez pelas certezas que aprendeu com a tecnologia, estudos e ofício, João atirou a pergunta sem preparação: queres casar comigo, Susana? Esse pedido soou no quarto em que João tem estado internado, ao lado da cama feita com lençóis e cobertores do hospital. Esse pedido entre as paredes do quarto. Susana chorou perante a surpresa, aproveitou para chorar. De quarta-feira a sábado, João falou com a mãe ao telefone sem lhe contar. Levou a conversa para outros temas, de modo a enfraquecer a omissão. Contou-lhe no sábado, na hora da visita, quando a mãe se deslocou de Ponte de Lima ao hospital, no Porto. Quis contar-lhe pessoalmente. Filho, a mãe repetiu essa palavra, apertando os lábios. O seu filho ia casar-se daí a 2 dias. Hoje. Na sala do casamento, sala de reuniões noutras horas, quando a notária refere o nome completo do pai do noivo, a mãe não consegue conter-se. Há uma lâmina que a fere por dentro. É a solidão do ponto em que está. Esse gemido destapa a realidade durante alguns segundos. Ali, toda a gente sabe a história do pai de João e, por isso, toda a gente baixa o olhar. João lembra-se de falar com o pai ao telefone, em janeiro. Mas a cerimónia continua. Minutos assentam sobre minutos. A notária pede a Susana para dizer algumas palavras, para fazer votos. O tom de Susana é jovial e correto, diz o que se espera de uma noiva articulada. Muito bem, basta assim. João não vê razões para falar também, para estragar o momento com a sua falta de jeito. Nesse impasse, alguns insistem. Padrinhos e médicos sem bata querem discurso. Susana desimpede o caminho. Diz que gostas de mim, não é preciso mais. João admira-se. Gostar de ti, eu não gosto de ti, eu amo-te. Sempre espirituoso este rapaz. Os convidados reagem à força do verbo. Susana sorri. As mãos dele e dela, a agilidade dos dedos, a elegância natural das falanges e as alianças de ouro. A notária dá a formalidade por concluída. Estão casados e, de repente, o hospital desaparece. É isto. Magistral apresentação que nos comoveu a todos e obrigada por ter perpetuado em livro estas histórias de vida. E agora passamos a outro momento, que é um momento de partilhar com o público, aproveitar hoje que temos connosco o José Luís Peixoto e dialogar com ele. Se alguém quiser colocar alguma questão, tecer algum comentário, façam favor. Para já queria dizer uma coisa. Não foi por acaso que esta descrição que acabei de ler estava toda no presente. É que ela, estando no presente, continua sempre a acontecer. Quanto ao título, A Montanha, eu quando tive a ideia para o título, eu ainda nem tinha bem o livro todo concebido. O título é sempre muito importante, porque o título é quase o rosto do texto, não é? É aquele que mais pessoas conhecem e eu acho que o título ideal é aquele que se relaciona com cada elemento do texto e que de certa forma o significa, ou lhe dá um significado, não é? Quando nós pensamos, mas o que é que este elemento tem a ver com o título e ganha novos significados. Neste caso, embora a partir de certa altura exista uma montanha, efetivamente, que é descrita no livro, o título é principalmente a metáfora da montanha. A montanha leva-nos para várias ideias, não é?
por um lado, é um acidente no terreno, não é? No horizonte, e por outro lado, a montanha acaba por ser um desafio, acaba por ser também, muitas vezes, a montanha é uma presença silenciosa que está lá e que nós até nos habituamos a ela e ela está sempre lá, não é? Quase que deixamos de a ver se vivermos perto de uma montanha, por exemplo. Mas sinto que há até uma frase aqui que é uma das epígrafes do livro, que é de um escritor japonês muito famoso, que é o Murakami, e que eu utilizei em inglês. Utilizei em inglês, para já não foi escrito em inglês, foi escrito em japonês, mas eu não sei ler japonês, e na tradução em português não dizia exatamente a mesma coisa, e então eu, utilizei a que tinha em inglês, e que diz assim, vou traduzir livremente, diz assim: montanhas, de acordo com o ângulo de que são vistas, a estação do ano, a hora do dia e a perspectiva de quem vê ou qualquer outra coisa, podem mudar a sua aparência. Assim, é essencial reconhecer que nunca poderemos saber mais, ou nunca poderemos conhecer mais do que um lado, um aspecto da montanha. Não é? E isso também tem a ver um pouco com aquilo que eu falava, não é? Que, sabe, é uma coisa um pouco assim, até constrangedora, que é, com este livro eu dei-me conta de que com os livros que eu escrevi até hoje, nunca houve nenhum em que eu, de certa forma, esgotasse o tema. Nunca foi esse também o propósito. Os livros que eu tenho escrito são sempre livros que tentam particularidades e nuances e me chamam a atenção aspectos diferentes. Porque, como eu vos dizia antes, eu acredito muito que a leitura e a escrita são uma atividade altamente humana, feita por seres humanos para seres humanos, e que utiliza, entre outros elementos, esta matéria tão humana que é a linguagem, porque a linguagem não faz parte da natureza. A linguagem é uma construção do ser humano ao longo de séculos, que se tenta cada vez sofisticar mais e mais e mais e mais, e ainda assim escapa-nos sempre alguma coisa. E nessa relação profundamente humana, aquilo que me faz sentido é justamente trazer esse elemento, o humano, as pessoas, na sua complexidade. Porque eu acho que os livros, neste caso, livros de ficção, de literatura, podem conter conhecimento. Esse conhecimento não é, talvez, comparável com o dos livros de ciência, porque uma das principais ideias da ciência é que as suas afirmações possam ser comprovadas. E na literatura, muitas vezes, as afirmações não são absolutamente comprovadas. E muitas vezes as afirmações são, mais do que certezas, são dúvidas. E muitas vezes também contêm um nível de subjetividade imenso. Ainda assim, aquilo que nós podemos aprender com a literatura, se estivermos disponíveis para essa aprendizagem, é enorme e pode ser de muita utilidade para a nossa vida. E pronto, já me perdi um pouco, isto já não tem nada a ver com a pergunta que estávamos a falar. Mas é sempre bom ouvi-lo. Estaríamos aqui a noite toda. Cumpri uma promessa. Curiosamente, eu não fazia a mínima ideia do conteúdo deste livro, embora conheça parte da sua obra. E eu sou professora e dediquei o projeto de leitura da escola ao Peixoto. Pronto. E os meus alunos souberam que eu vinha a esta sessão. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que nada tem a ver com a montanha, mas tem a ver com uma obra que escreveu, que os marcou muito,
e que eles me obrigaram a prometer que eu lhe colocava a questão. Portanto, eu vou cumprir a promessa e depois, se quiser responder, sim, se mantenha a Eles querem saber o que é coisa em Galveias. Ainda bem que não me perguntou se X ou Y é verdade. Porque esse é um dos aspectos que eu... Porque, como eu vos dizia, este livro tem estas particularidades pela forma como foi escrito. Mas, na verdade, desde o meu primeiro livro, que se chama Morreste-me, que eu escrevi justamente acerca da morte do meu pai, que existe sempre muito presente esse aspecto daquilo que aconteceu, digamos, e daquilo que podia ter acontecido, ou que é uma especulação, digamos assim. E eu, neste caso específico, acho importante dizer que estas pessoas existem, não é? Mas noutros elementos de outros livros nem sempre digo onde é que começa e acaba o que aconteceu e o que não aconteceu. E a questão que colocou é acerca de um livro que se chama Galveias. E Galveias é o nome da minha terra, que é uma aldeia que tem mais ou menos 800 pessoas e que fica num concelho que também tem uma ponte, mas é Ponte de Soro. e onde eu vou apresentar o livro no domingo. E esse livro chama-se Galveias, que é o nome da terra onde eu nasci, portanto também tem essa importância, não é? E os lugares que estão lá descritos existem, se forem a Galveias, que eu convido-vos, podem encontrar esses lugares lá. Mas o início desse livro é uma coisa que vem do espaço e que é sempre apresentada como uma coisa sem nome e que cai num campo que existe lá e causa uma grande cratera. Ora, a descrição de tudo aquilo que ali cai é de um meteorito, mas não caiu nenhum meteorito em Galveias. Aquilo até está datado de 1984, por isso em 1984 é fácil comprovar que não caiu lá nenhum meteorito. Agora, porquê que esse objeto é sempre chamado a coisa sem nome? Justamente pela mesma razão que o cancro aqui neste livro está a bold. Porque aquilo que não tem nome é muito mais assustador. Aquilo que não tem nome é muito mais terrível. Tudo o que nós conseguimos dar nome perde logo uma grande parte da sua força e fica logo muito mais manejável. E por isso eu, como pessoa que escreve livros, sou contra tabus. Acho que é importante abrirmos as janelas, é importante falarmos, é importante não termos medo de falar, é importante nomearmos, fazermos esse esforço que às vezes não é fácil de encontrar a palavra certa, porque faz muita diferença encontrar a palavra certa quando estamos a tentar pensar e comunicar e em conjunto ou sozinhos. E nesse caso aí não tinha nome. Não tinha nome porque vai marcar depois todas aquelas personagens e efetivamente é algo que para eles é visto como terrível e por isso não podia ter nome. Dizer-vos que a seguir eu tenho muito gosto de autografar os livros e de conversarmos também pessoalmente, aí já é mais fácil talvez, mas não sei se alguém ainda quiser dizer alguma coisa neste momento. Sim. Se nunca tivermos lido nenhum livro da sua obra, qual é que aconselha a começarmos? Essa é a pior pergunta que alguém pode fazer. Vou tentar explicar porquê. Porque eu tento sempre fugir a essa pergunta e agora até podia dar aqui umas voltas e tal, porque eu não gosto nada de responder a essa pergunta. Porque se eu responder a essa pergunta
eu é que fico responsável depois pela leitura. Se depois as pessoas forem ler o livro e não for aquilo que elas esperam, vão dizer, epá, aquele tipo disse-me para ler este livro e a culpa é dele, não é? E a culpa não é minha. Porquê? Porque eu acho que quem decide ler um livro deve fazê-lo por sua conta e risco. Deve fazê-lo porque há uma coisa muito interessante com os livros. Seja este livro ou qualquer outro, nós olhamos para ele e, na verdade, ele só se materializa verdadeiramente se tomarmos o tempo necessário e a atenção para estar aqui a lê-lo e estar a dar... E temos de pôr óculos, eu não vejo nada. E estarmos a dar significado. Isso é uma coisa... sabem, é preciso ter uma grande lata para pedir isso às pessoas. E eu digo-vos isto com lata também. Porque as pessoas têm muito que fazer, têm mais que fazer. E a pessoa publicar um livro e dizer-lhes, olha, está aqui este livro que eu acho que vale a pena passar horas da vossa vida. Não é? Nós nem nos conhecemos assim tão bem para eu vos estar a fazer esta proposta. Não é? Horas da vossa vida a lê-lo. Ora, eu, para fazer esta proposta, eu tenho de ter uma convicção pessoal grande naquilo que é o livro. Mas eu não posso forçar a pessoa, nem posso responder a perguntas, posso tentar explicar o que é o livro, mas há uma certeza que é muito forte, que é só mesmo quando lerem o livro é que o vão conhecer. Há uma coisa engraçada, que é, agora estivemos aqui a falar sobre o livro, e mesmo para quem não conhecia o livro, nem tinha nenhuma ideia, agora já toda a gente tem uma ideia do livro. Mas sabem, provavelmente essa ideia está errada. Se forem mesmo ler o livro, vai ser diferente daquilo que estão a imaginar. Mas isso não é culpa minha. Não é responsabilidade minha. Podem interessar-se por ler o livro porque acharam o título interessante, porque acharam o tema provocador, porque gostaram da capa, porque tiveram curiosidade de pensar, o que é que aquele tipo dos piercings está para ali fala, o que é que será que ele escreveu mesmo, não é? Mas isso tem de ser sempre entre vós e o livro. Eu prefiro não ter nenhum papel nisso, porque lá está, eu para aconselhar um livro tenho que conhecer bem a pessoa, porque nem todos os livros são para todas as pessoas, não há nenhum livro que seja para todas as pessoas. Eu tenho a certeza absoluta que se por acaso, na loucura, toda a gente aqui lesse este livro, havia muitas pessoas que iam ficar altamente insatisfeitas, não iam gostar deste livro, não as ia tocar. E isso é normal. É assim. Peço desculpa por destruir um pouco aqui a magia, mas é verdade. E isso também não tem mal nenhum, porque há livros que tocam umas pessoas e há livros que tocam outras pessoas. Sabem, eu fico muito sensibilizado de estarem aqui, porque a maioria das pessoas não estão aqui. Nós estamos aqui a falar de livros, que é uma coisa que para muita gente é como se estivéssemos a falar de Marte, não é? Porque infelizmente são pessoas que não tiveram a sorte de encontrar livros que lhes falassem. Porque é uma sorte. Às vezes, às vezes porque a pessoa não teve a oportunidade de ter livros próximos, outras vezes porque não teve mesmo sorte, porque todos os livros que lhe chegaram às mãos não eram para ela. E aqui, provavelmente, estão muitas pessoas que tiveram essa sorte. Houve livros que chegaram às suas mãos e que as tocaram e que lhes falaram. E isso é extraordinário. E espero que este livro possa fazer ter esse efeito em algumas pessoas, mas também sei que não vai ter em algumas. E por isso eu não posso dizer a ninguém assim, em tom de ordem, leia este livro.
Não, eu já escrevi o livro, tive horas e horas, dias, noites, estava toda a gente a dormir e eu a escrevê-lo, acordava de manhã com aquela ideia, dediquei muito tempo a isso. Depois, ainda tive todo o trabalho também de revê-lo, de acompanhar a edição, de tudo. Vim cá falar-vos do livro também. E pronto, acreditem, eu quero mesmo que leiam o livro. Mas eu não posso dizer-vos, leiam este, leiam aquele. Só vos posso dizer, olhem, os livros existem, folheiem-nos, olhem para eles. Se vos chamar a atenção, leiam-nos. Se não chamar, sejam felizes. Até porque não sei se concordam, mas o mesmo livro pode impactar de forma diferente. Certo. Sim. Até a mesma pessoa em diferentes momentos da sua vida, não é? Já me aconteceu de ler outra vez Claro, e claro. ser Sim. completamente diferente. Certo, certo. Até porque eu acho que, até mesmo, mesmo fora dos livros, nas conversas, às vezes, imaginem, a nossa mãe diz-nos alguma coisa repetidamente, mas há um dia que ela nos diz aquela coisa que já nos tinha dito tantas vezes e naquele dia nós percebemos, ei, era isto que ela queria dizer. Errar às vezes. Porque às vezes não é o momento certo. Esse é o ponto. Porque é uma viagem à Coreia do Norte. Epá, essa é porque eu sou louco. Não, mesmo, não é? Porque a Coreia do Norte não é um lugar assim aconselhável. Eu sempre gostei muito de viajar e sempre aproveitei todas as oportunidades para viajar e sempre quis muito viajar, sempre foi assim um objetivo de vida. E em 2009 ou 2008, por sorte, comecei a colaborar com uma revista que ainda existe, que se chama Volta ao Mundo e que é uma revista de viagens. E comecei a escrever alguns textos sobre viagens, que ainda escrevo, ainda publico lá. E a partir daí pensei, eu tinha escrito vários livros, muito ligados às minhas origens, à minha família, a coisas muito pessoais, mas as viagens já faziam muito parte da minha vida, porque, como eu disse, aproveitava todas as oportunidades para viajar, mas nunca tinha escrito nada, ou nunca tinha escrito um livro sobre viagens. E então, um dia tive essa ideia completamente, lá está, que naquele dia fez muito sentido. É uma palavra que eu gosto muito, que é epifania, não é? Uma epifania normalmente é uma coisa, não é que nós nunca tínhamos tido aquela ideia, mas naquele dia faz um sentido excepcional. E foi o que aconteceu num dia em que eu pensei, e se eu fosse à Coreia do Norte? Agora, nós às vezes pensamos estes isses, mas depois não os levamos avante, não é? Só que eu pensei mesmo, não, e se eu fosse mesmo à Coreia do Norte? E então comecei logo na internet a procurar como é que eu podia ir à Coreia do Norte, se era viável, se não era. E cada vez mais entusiasmado e cada vez mais também assustado. Até porque eu vos digo uma coisa, em relação a esse livro da Coreia do Norte, abriu aqui digamos que um método que inclusivamente toca também este livro, que é, desde esse livro, para mim, a forma de escrever ou de escolher um tema foi pôr-me num problema muito grande e tentar sair dele. Porque, quer dizer, para mim foi um problema não só ir à Coreia do Norte, mas a ideia de publicar um livro sobre a Coreia do Norte, que era completamente diferente de tudo o que eu tinha escrito, e eu não tinha nenhuma garantia que as pessoas que liam os meus livros fossem aceitar que eu escrevesse um livro sobre a Coreia do Norte, não é? Que legitimidade teria eu para isso? Mas, lá está, fiz-me ao caminho, do ponto de vista literal e também do ponto de vista da escrita, e assim publiquei esse livro em 2012. Mas desde aí, porque, vejam só, e agora voltando aqui a este livro, mas ligando com essa ideia, partir destas histórias é muito sensível e é uma responsabilidade muito grande. Eu tentei
quando falei com estas pessoas, chamar-lhes a atenção para o facto de que aquilo que elas me contavam podia depois ter, ou a forma como elas viam aquilo que me contavam, podia ser depois muito diferente na forma como eu escrevesse. Mas ainda assim, é claro que eu, quando estava a escrever, pensava: quais são as expectativas destas pessoas? O que é que elas esperam quando existir um livro escrito? E, no entanto, sabem, depois há uma série lá está, de convicções que têm de ser a nossa bússola para nos ajudar nesses momentos mais difíceis e de dúvida. E eu acho que depois também essas dificuldades são proporcionais à realização da obra. Porque depois, quando existe o livro, quando o vejo nas mãos de outras pessoas, quando me escrevem nas redes sociais a dizer que leram e que tiveram esta ou aquela impressão, é uma realização muito grande. Agora, não sei se me posso fazer Sim. a minha Rodrigo. Sim. Em consequência desta pergunta, eu faço outra. É nas viagens que também se inspira para escrever alguns dos livros que vieram posteriores a esta viagem? Sim. As viagens são muito enriquecedoras, mas às vezes também são um pouquinho perturbadoras para a escrita. Aliás, isso está muito visível neste livro, aqui A Montanha, porque fala-se aqui de um escritor, não sei bem quem é que ele será, que muitas vezes anda a viajar por vários lugares e que vai a festivais literários e que vai, porque isso é um mundo que hoje em dia é muito dinâmico e que ao mesmo tempo que está um pouco disperso, também está também está a viver muitas coisas, não é? Porque eu acho que viajar em muitos aspectos é um sinónimo de viver, ou seja, que nós, quando estamos a viajar, se estivermos efetivamente a viajar, estamos atentos e estamos com os sentidos abertos para tentar encontrar, não é? Para tentar conhecer coisas diferentes daquelas que nós vemos e sentimos habitualmente. E por isso é uma matéria muito enriquecedora. Como eu disse, a partir de certa altura eu quis sempre muito viajar. Isso tem muito que ver com aquilo que eu recebi dos meus pais, não é? Porque a primeira vez que eu vi a Ponte Lima, por exemplo, foi era uma carrinha, não daquelas altas, não uma van, mas uma carrinha baixinha, Opel Kadett, que o meu pai tinha, e que ele depois fez uma espécie de um acrescento, que era uma espécie de uma caravana, ou uma tenda, né? que entrava na parte de trás da carrinha, saía assim e tal. E então nós, por exemplo, uma das viagens que fizemos foi até à Galiza e fomos parando em vários lugares, e aqui muito no Minho, e quer dizer, hoje em dia viaja-se de outras formas, não é? E eu também, como até de certa forma me profissionalizei um pouco a fazer viagens, às vezes faço distâncias maiores, mas a distância verdadeiramente não importa. Essa vontade, e essa vontade de conhecer e de ver é muito marcante, e por isso viajar é tão forte. É claro que para quem escreve livros, e por isso é que eu dizia que às vezes viajar também tem um outro lado, porque para quem escreve livros, mesmo para os escrever, para juntar palavras e fazer não é, um volume, é importante também alguma estabilidade. Eu não consigo, embora este livro foi escrito em muitos lugares,
há até uma parte, um parágrafo, em que se fala dessa ideia, que é a Manta de Retalhos, que é este livro em que uma frase pode ter sido escrita num país, outro parágrafo foi escrito noutro país, mas depois estão todos juntos e tudo é uma unidade, não é? Porque este livro, e agora vou aqui trazer outro tema, mas este livro também é um pouco sobre a fragmentação. É sobre como as coisas às vezes estão fragmentadas. E isso tem a ver não só também até com o aspecto físico desta doença, o cancro, mas também tem a ver com a nossa percepção da vida e do mundo. E eu acho que, pronto, quando se viaja muito, corre-se o risco da fragmentação, nem sempre é positivo. Então, depreendo eu que o senhor, na viagem que fez para a Coreia, permitiu-lhe escrever 2 livros. Porque eu li um outro livro seu, que é A Longa Noite de um Povo. Isso não é meu. Não é? Não. Mas, Esse é de uma escritora norte-americana. Por acaso conhecia essa senhora, mas não foi escrito por mim. então, peço desculpa. Não tem problema. É um livro muito interessante e muito marcante. Em casa. Não é, mas esse livro, quem me dera ter escrito esse livro. Porque esse livro é um livro fabuloso de uma senhora que foi jornalista na Coreia do Sul durante décadas e que reuniu muitas histórias a partir de conversas que teve com exilados. O meu que tem um livro em casa, dependia que seria esse. Não, mas é uma boa leitura, é muito interessante, mas infelizmente não fui eu que o escrevi. Não, é normal. Uma pergunta mais concreta e mais terra a terra. Lembra-se do momento da sua vida em que decidiu que iria escrever? Assim, pela primeira vez? Sim. Eu era um adolescente, vivia lá nas Galveias, ouvia heavy metal no meu quarto, coisas que gravava na rádio nos determinados programas. E era sócio da biblioteca itinerante da Gulbenkian, que vinha uma vez por mês e que parava lá na praça. E então o meu pai também tinha comprado uma máquina de escrever. Eu acho que provavelmente essa máquina de escrever teve alguma coisa a ver com isso. Porque, bem, o primeiro não foi na máquina de escrever, mas houve alguns mais tarde em que usei a máquina de escrever, porque esses primeiros textos eram muito experimentais, não é? Eram tentativas. Nós, quando escrevemos poesia, por exemplo, escrevemos sempre, quando escrevemos um poema, nós estamos sempre a escrever aquilo que nós imaginamos que a poesia é. Não é? E nessa altura era de uma forma muito direta isso que eu estava a fazer. Eu estava a tentar juntar palavras e tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo que eu tinha visto, para falar, não é, principalmente dos meus dramas dessa época. Por isso, eu acho que a adolescência é uma idade muito adequada para as pessoas escreverem poesia, porque são muitas as mudanças e são muitas coisas que a pessoa precisa entender. E a escrita ajuda-nos muito a entender. Eu aconselho toda a gente, posso não aconselhar livros meus para as pessoas lerem, mas aconselho toda a gente a escrever. Acho que escrever é sempre muito útil. Vou partilhar convosco uma coisa. Este ano tive uma experiência que foi muito marcante para mim, porque durante 4 meses, dinamizei uma oficina de escrita numa prisão em Caxias. E é extraordinário perceber como a escrita nos pode ajudar a pensar e até a pensar os sentimentos e a pensar os traumas e a pensar as memórias e a pensar tudo. Porque, na verdade, isso é que é essencial, é pensar. E a escrita obriga-nos a pensar. Porque
Quando nós escrevemos, seja sobre que tema for, temos de decidir como é que vamos começar e temos de decidir como é que vamos continuar. E depois podemos nos aperceber de quanto é que colocamos de cada elemento naquilo que escrevemos. E ao tomar essas decisões e ao fazer essas análises, nós necessariamente e de uma forma implícita nos esclarecemos. E isso é muito útil, sinceramente. Dei este exemplo do caso desses homens que estavam presos, porque eles estavam numa situação muito difícil para eles. E eu sinto que em situações difíceis ou até em situações em que precisamos de organizar a nossa cabeça, a escrita é muito útil. Já agora ainda sobre esses homens da prisão, queria-vos dizer uma coisa. Foi assim uma aprendizagem. Nos primeiros encontros que tivemos, eu pedi-lhes para escreverem sobre várias ideias, e todos eles sempre escreviam sobre coisas muito pessoais. Os filhos, a família, aquela situação de estarem ali presos. E houve uma vez que eu pensava, isto é interessante, mas é muito literal, é muito direto, é pouco literário. E então eu lembrei-me de lhes dizer, por exemplo, olha, vamos encontrar uma metáfora para a tua filha. Minha filha tal, uma árvore. Ok, então agora escreve sobre uma árvore, mas pensa sempre na tua filha. E os textos ficaram incríveis. E isso se não têm muitos hábitos de escrita, experimentem fazer esse exercício. Escrever sobre alguma... E aliás, mesmo para eles, era até muito útil, porque em alguns casos levavam os cadernos para as celas e não tinham muita intimidade lá, e também não queriam que as outras pessoas entendessem o que é que eles tinham ali escrito. E, na verdade, é muito interessante, porque nós podemos estar a escrever sobre, seja o que for, mas estarmos a escrever sobre temas que também nos dizem muito respeito. Por isso, e isto, lá está, mais uma vez também se liga com este livro, porque este livro, tal como esses outros que eu falei, que tinha o Nabeiro e que tinha o José Saramago, é um livro que eu sinto que faz parte aqui de um tipo de escrita que aconteceu neste momento da minha vida e que tem um pouco a ver com isto, que é eu e os outros, ou melhor dizendo, nós e os outros. Porque esta coisa da escrita, até como há pouco já tentei um pouco dizer isto, tem sempre de ver connosco e com os outros. Sabem, muitas vezes escrever é como jogar póquer. Nós, quando jogamos póquer, a minha irmã é uma grande jogadora, mas ela não apostou ainda à fortuna da família, é só a ficha de plástico. Mas dizia, quando jogamos póquer, nós temos o jogo que está nas nossas mãos, olhamos para ele. Mas depois também há o jogo que nós imaginamos que os outros têm. E também há o jogo que nós imaginamos que os outros imaginam que nós temos. E escrever também é um pouco assim. É esta troca de nós e dos outros, é este código simbólico em que tentamos colocar ideias, tentamos colocar sentimentos, porque as palavras, com todos os seus mal-entendidos, com toda a sua subjetividade, como eu já disse, acabam por ser uma maneira de darmos forma a uma grande quantidade de coisas que lá está. Às vezes não têm nome, não têm forma, mas quando nós conseguimos encontrar alguma forma, é um milagre. Os melhores momentos da leitura, não sei se já tiveram momentos assim, são aqueles em que nós lemos uma frase e pensamos, é mesmo isto, eu já senti isto, nunca tinha visto escrito pelas palavras que o dizem absolutamente. E
E isso às vezes acontece, não é? Às vezes também é comum passarmos ali de 300 páginas e não encontramos nada. Também é comum, não vou dizer que não. Mas quando acontece, vale por todas as páginas em que não aconteceu. José Luís, estou aqui a ganhar coragem para lhe fazer um pedido. Eu sei. Mas parece-me pertinente, até pela temática do livro, e que se calhar muitos de nós tivemos na família próxima, como foi o meu caso este ano, de pessoas com cancro. Posso-lhe pedir que diga o seu poema? Eu já sei qual é o poema. Eu sei que sabe, está sempre muito a pedir isto, mas até pela quadra, Eu- a natalícia e por tudo que Eu já passei aquele momento em que eu podia não dizer o poema quando me pedem para dizer o poema. Como eu agora já tenho que dizer sempre. Quando alguém me pede, eu tenho que dizer porque pronto, já é tarde. Mas acho que assim terminamos. Pode ser? Porque eu queria também depois, quem tiver vontade, conversarmos um pouco. E eu sei que depois se faz tarde. Eu sei que depois sou um bocado demorado. Desculpem, está bem? Mas então, esse poema é um poema muito importante para mim e é um poema que eu acho que, pronto, que vai me acompanhar sempre. E curiosamente foi escrito e publicado no meu primeiro livro de poesia, mas eu não sinto pena, porque eu sei que eu nunca mais vou escrever um poema como esse. Mas eu não tenho pena disso porque é muito maior a alegria de o ter escrito. E de o ter escrito de uma maneira que não é absolutamente consciente, não foi uma decisão, mas depois aconteceu e realmente hoje é um poema que me diz muito e que tem muita importância para mim. E que é muito simples. E diz assim: na hora de pôr a mesa éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5.